Estamos começando mais uma Escola de Pais, entrevistando hoje a doutora Maura Calisto sobre prematuros. Mas o título do programa é muito maior do que isso. Na realidade, é o prematuro acompanhamento interdisciplinar. E estamos recebendo a doutora Maura Calisto, que é presidente do Comitê de Atenção Integral ao Desenvolvimento e Recuperação da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e é professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Então, para o público entender, o que é um prematuro? Bom, o prematuro, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é aquele bebê que nasce antes de 37 semanas de idade gestacional. E esse é o prematuro, de maneira geral, e nós temos dentro dessa faixa, nós temos os prematuros que são mais extremos e aqueles prematuros que são menos extremos. Então, os prematuros que nascem antes de 34 semanas de idade gestacional são aqueles que requerem mais cuidados especializados de maneira geral. Não que aqueles que nascem entre 34 e 37 semanas também não mereçam uma atenção especializada, mas os maiores riscos de alterações no neurodesenvolvimento, de questões também clínicas bastante importantes no acompanhamento dessas crianças, elas existem mais nesta faixa de idade gestacional inferior a 34 semanas. Qual é a principal causa de prematuridade? Na verdade, a principal causa é o que a gente chama de idiopática, é aquela que a gente não consegue detectar, né? Normalmente é assim na medicina, o que nós não conseguimos saber ainda, a causa, nós assim identificamos como sendo idiopático. Mas nesse cenário a gente pode destacar algumas infecções maternas, infecções bacterianas, outras infecções adquiridas durante o período de gestação, a própria hipertensão arterial materna, a presença de outros problemas como diabetes durante a gravidez, enfim, existem outras questões também que levam à prematuridade. Mãe que fuma? Também, mas na verdade as causas mais importantes são essas ligadas mais a morbidades eminentemente clínicas. O tabagismo pode vir como alguma coisa que soma aí em termos de risco, né, durante a gravidez, né? Agora, de qualquer maneira, a principal causa realmente é tida como idiopática e muitas vezes isso acontece inesperadamente. E é inesperadamente para a família e para a equipe médica, né, para todos, né? Então, na verdade, aquele bebê é prematuro para ele mesmo, que nasceu antes do tempo e que, portanto, vai ter que terminar o seu desenvolvimento fora do útero materno, e também vai ser um bebê prematuro para aquela mãe, para aquele pai, ou seja, aquela mãe e aquele pai também são prematuros, né? Então, eles vão ter que aprender a conviver com uma realidade que era de longe, a realidade que não era idealizada por eles, né? Até mesmo o próprio bebê. Qual é a pior dificuldade para lidar com um prematuro? São tantas, mas as recompensas também são muitas, né? Então nós sabemos que o prematuro, de maneira geral, ele está em maior risco de evoluir com alterações no seu desenvolvimento neurológico, no seu desenvolvimento neuropsicomotor, e também ele tem algumas questões clínicas que acontecem mais com ele, ou então que acontecem singularmente com ele, né? E são questões que exigem uma abordagem que a gente chama interdisciplinar. O que é isso? São questões que elas não são restritas ao âmbito médico. Então, não é só o pediatra que tem que lidar com essas questões, mas são questões em que outros profissionais de diversas graduações e formações, eles têm que estar ali atuando. E o médico, o pediatra, ele tem que dialogar com essas outras especialidades. Então, nós temos, na verdade, uma equipe que assim cuida deste bebê após a alta hospitalar, que cuida dele durante todo o seu período de desenvolvimento para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. Dessa maneira, a gente pode minimizar sequelas. E essa é, na verdade, a nossa principal intenção, né?
Então é uma equipe que normalmente é formada por psicólogos, por fisioterapeutas, por fonoaudiólogos, por nutricionistas. Mais tarde, até quando, não logo de início, mas principalmente mais tarde, quando a criança começa até a frequentar a pré-escola, o terapeuta ocupacional também, novamente a presença do psicólogo também com formação em pedagogia, o psicopedagogo. E na própria esfera médica, nós temos várias especialidades que muitas vezes são consultadas para que a gente possa fazer uma abordagem o mais ampla possível daquela criança. Ou seja, a gente busca, na verdade, o melhor desenvolvimento possível para aquele indivíduo que completou toda a sua formação fora do útero materno. Então, por mais que a gente queira, né, reproduzir o útero materno, a gente ainda não conseguiu fazer uma coisa assim tão perfeita, né? E até que idade uma criança paga pelo fato de ser prematura? Essa pergunta é uma pergunta ótima, porque na verdade acredita-se que ela continua pagando até a idade de adulto, né? A gente não tem segmentos, prospectivamente falando, né, desde que nasce até a idade de adulto jovem. Aqui no Brasil é muito difícil fazer isso, nós estamos começando a ter algumas populações que nós estamos estudando até essa idade, mas na literatura internacional a gente vê muitos estudos publicados a respeito disso. E acredita-se, por exemplo, que o prematuro, particularmente aquele que nasce com menos de 1.500 gramas, ou aquele prematuro considerado extremo, que nasce com menos de 1.000 gramas, eles são prematuros que, na verdade, no futuro, na idade de adulto, podem ter mais dificuldade de se manter em seus empregos. Por exemplo, essa é uma avaliação que é feita a partir de questionários, a partir de pesquisas, de estudos. Então, na verdade, nós devemos acompanhar essa criança que nasce antes do tempo até, pelo menos, minimamente, a idade escolar. Ou seja, observar como é que ela está se desenvolvendo na escola, se ela está cognitivamente bem, se ela está tendo alguma dificuldade para aprender, se ela necessita de alguma assistência acadêmica em particular, como é que está o seu comportamento, para exatamente já prepará-lo e ajustá-lo para a adolescência e para a idade de adulto jovem. Qual é o problema maior do prematuro? É desenvolvimento físico, mental ou afetivo? São todos eles. Na verdade, a gente pode assim pensar como se tudo isso se intersecionasse, né? Quer dizer, na verdade, essas esferas, elas se tocam, né? E elas, assim, além de se tocarem, elas dependem uma da outra. A parte física é uma parte importantíssima, que é a parte do crescimento do prematuro. Hoje em dia, nós temos uma preocupação incrível com isso, porque nós sabemos que um prematuro que cresce bem, é um prematuro que a gente pode ter mais chances, assim, de contribuir para o seu desenvolvimento neurológico, para o seu cérebro se nutrir da maneira adequada, crescer adequadamente e, com isso, a criança expandir todos os seus horizontes possíveis. Mas existem também questões muito difíceis na parte de abordagem nutricional dessa criança. Então, por exemplo, o prematuro, por si só, ele já incorre um risco maior, assim como o baixo peso ao nascer, na evolução para doenças crônicas não transmissíveis do adulto. É o que nós falamos quando a gente diz do diabetes tipo 2, da obesidade, da hipertensão arterial e que pode, na verdade, contribuir para problemas cardiovasculares, que são uma das maiores causas de morbidade e mortalidade na idade adulta. Então, nós sabemos que essa população, particularmente aqueles prematuros que ainda, além de ser prematuros, nascem pequenos para a idade gestacional, ou seja, se para aquela idade eles deveriam ter um peso X, eles têm um peso ainda menor do que aquele, esses prematuros incorrem o maior risco de evoluir com essas alterações, que são alterações que têm a ver exatamente com crescimento, né? Agora, eu acho muito importante, eu sempre falo isso, a gente dialoga muito, conversa muito isso em equipe e a gente fala muito isso com os cuidadores primários, com os pais, que risco é um conceito que a gente tem que respeitar, mas não pode se sentir derrotado por ele. Então, o risco de uma criança prematura evoluir com alterações em seu desenvolvimento é maior do que aquele que as crianças nascidas a termo apresentam, né? Aqueles que nascem no tempo certo. Entretanto, o fato dela ter um risco maior não significa que ela vá ter obrigatoriamente essas alterações.
Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não se pode também estabelecer um terror em relação a isso. Nós, profissionais da área de saúde, particularmente o pediatra, nós temos que estar muito atentos a qualquer tipo de desvio do desenvolvimento que esse bebê prematuro possa ter, que essa criança nascida prematura possa ter. Isso para que a gente possa intervir precocemente. A gente possa, a partir daí, fazer o que é necessário para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Mas nós não podemos achar que, por ele ser prematuro, ele obrigatoriamente vai ter essas alterações. Há algum meio de prevenir o nascimento prematuro? Olha, eu acho que um dos meios mais eficazes de se prevenir o nascimento prematuro é um bom pré-natal. Esse é um dos meios mais eficazes. Eu até fiquei assim muito surpresa que num dos estudos que nós fizemos, nós pudemos verificar o quanto o pré-natal é importante, não só para o nascimento prematuro, mas para vocês terem uma ideia, uma coisa até que me surpreendeu em termos de resultado, mas para a questão cognitiva do bebê que nasce prematuro. Então, você ter mais de 6 consultas de pré-natal, isso já é um fator assim que diminui o risco de alteração cognitiva para o prematuro na idade pré-escolar. E também é uma questão importantíssima para prevenir o nascimento prematuro. Então, um bom pré-natal, um tratamento correto daquela mãe, daquela gestante, você realmente assim abranger as necessidades de uma maneira global daquela família, né? Procurar suprir o que está faltando, isso daí já é fundamental. Eu acho que é meio caminho andado. Agora, a ideia realmente é que possa a equipe trabalhar para atingir o melhor potencial que essa criança tem. Você já reforçou que não quer dizer que tenha mais risco, que a criança não vai se desenvolver normalmente, tem que trabalhar com a ótica de desenvolver normal. Como é que na prática se dá isso do trabalho interdisciplinar? Como é que vocês fazem isso na prática? Na prática, nós procuramos otimizar bastante o tempo dos pais, né? Quando eles levam uma criança que nasce antes do tempo para fazer o segmento ambulatorial, para fazer o segmento até mesmo em consultório. Então, nós trabalhamos sempre dialogando com as outras graduações, com as outras profissões. Então, por exemplo, em hospital universitário onde eu trabalho, ou mesmo em outro serviço público onde eu trabalho, nós temos consultas que são em um determinado serviço conjuntas, ou seja, são todos os profissionais atendendo aquela criança de uma maneira bastante harmônica. Por isso é importante que a equipe esteja azeitada, que a equipe ela também converse muito, que tenha reuniões sempre para poder... Seja uma equipe. E seja uma equipe, perfeito. Seja uma equipe para poder conseguir fazer isso sem confundir aquela família, né? Orientando e não disturbando, né? E existe também a possibilidade dos atendimentos serem feitos assim, estanques, quer dizer, cada qual em seu nicho, mas a criança posteriormente ela é discutida na sua integralidade em reuniões e a equipe se reúne, a equipe procura, enfim, assistir da melhor maneira possível, né? O parto com hora marcada pode levar ao nascimento de um prematuro? Pode, se houver algum erro, com certeza. Até porque se nós pensarmos que nós temos assim, o prematuro é aquele que nasce antes de 37 semanas, mas nós sabemos que o bebê pode nascer a partir de 37 semanas e 1 dia até 41 semanas e 6 dias e ele está no tempo certo, ele nasceu no tempo certo. Então o tempo certo também para, vamos dizer assim, o obstetra ou a mãe ou a família ou o pediatra pode não ser o tempo certo para aquele bebê. Cada bebê tem o seu tempo certo. Para isso existe exatamente o trabalho de parto, para isso existe exatamente assim, todos os sinais e sintomas que conduzem realmente a você pensar, está na hora certa aquele bebê nascer. Agora, muitas vezes, infelizmente, nós temos intercorrências que fazem com que ele nasça antes do tempo, inadvertidamente. Né? E contra a vontade de todos, talvez contra dele próprio, mas, enfim, ele nasce antes do tempo. E aí a gente tem que lidar com essa situação. Né? E além da questão do desenvolvimento, que é fundamental, você já falou do crescimento, o que mais que se detecta ou mais em relação ao desenvolvimento, fala e outras alterações metabólicas que vocês se detectam nesse acompanhamento interdisciplinar? Além da questão do crescimento, quando a gente fala em crescimento, a gente fala de peso, a gente fala de estatura, a gente fala do tamanho, né, da cabecinha, do perímetro cefálico e dessas questões para
questões metabólicas, como eu já disse, das doenças crônicas não transmissíveis do adulto, né, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, obesidade, doenças cardiovasculares, existe a questão do neurodesenvolvimento, que é a questão principalmente cognitiva do que acontece com o cérebro dessa criança, né? Então existe uma injúria de uma parte do cérebro chamada substância branca, e que é uma injúria que pode realmente levar a problemas cognitivos bastante importantes, que vão desde alterações sutis, que são alterações que a gente vai notar mais na idade pré-escolar e escolar, quando a criança começa a aprender, e vão até alterações muito mais graves, que a gente chama de disfunção neuromotora, que seria o nome mais conhecido, paralisia cerebral. E você tem também alterações sensoriais que podem ser muito importantes, cegueira, surdez. E quanto menor o peso ao nascer, maior o risco dessas alterações, né? Embora, volto a dizer, que nós temos bebês que nascem com 600 gramas e que a gente não detecta nenhuma dessas disfunções maiores. Tem bebês que conseguem passar incólumes pela paralisia cerebral, pela cegueira, pela surdez, e são crianças que você vê estão desenvolvendo bem, estão tendo os marcos do desenvolvimento para a idade normais, estão tendo uma qualidade de desenvolvimento neuromotor boa e cognitivamente também se mostram bem, sem nenhuma alteração da linguagem ou nenhuma outra alteração importante que a gente possa detectar, né? E existem as questões também comportamentais. A gente vem notando em bebês prematuros que existe realmente uma incidência maior de alguns transtornos, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem também algumas outras comorbidades psiquiátricas no futuro. E essas crianças, assim, elas têm uma tendência, particularmente as meninas na adolescência, a serem um pouco mais ansiosas ou a terem comportamentos mais internalizantes. Por outro lado, curiosamente, nós observamos um menor índice de delinquência, menor drogadição, menor envolvimento com situações de violência. E quando pesquisadores aplicam questionários com essas famílias e com essas crianças, foi muito interessante, até gratificante a gente perceber que muitos deles, e a grande maioria deles, se sente confortável, se sente bem, não se sente em nenhum momento assim lesado do ponto de vista neuroevolutivo, funcional, comportamental. Não, eles se sentem confortáveis com eles mesmos. Então, isso também nos deixou bastante otimistas em relação a prognóstico, né, a resultados, né? E é também interessante a gente observar que nós somos capazes de modificar o prognóstico dessas crianças com o envolvimento da família e com o melhor suporte social. Então, os fatores sociodemográficos, eles têm sido vistos cada vez mais importantes e capazes de influenciar o desenvolvimento futuro dessas crianças. Quer dizer, além das questões biológicas próprias da prematuridade, nós podemos, através de um estímulo mais adequado, de pais mais esclarecidos, de uma situação que estimule o mais adequadamente, nós podemos modificar os resultados finais desse desenvolvimento para melhor. Nós vamos fazer agora uma breve pausa na Escola de Pais e já voltamos. Voltamos com a Escola de Pais e com a doutora Maura falando sobre o prematuro. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre os estímulos ao prematuro. Nós costumamos dizer que às vezes o prematuro assim passou por tantas coisas, né, na unidade de terapia intensiva neonatal, e a família muitas vezes, com uma reação extremamente normal e compreensível, ela às vezes o protege demais, né? Então, às vezes, na saída da unidade neonatal, na alta hospitalar e depois no desenvolvimento, a família às vezes tem uma tendência a botar muito bebezinho naquela redoma e ter um cuidado, às vezes, exagerado e que pode interferir negativamente com o desenvolvimento deste bebê. Então, é muito importante que a mãe, o cuidador primário, o pai, que eles conversem com o seu bebê, conversem muito com o seu bebê, falem com o seu bebê, acariciem o seu bebê. E é muito importante que esse vínculo
que já deve começar a se formar dentro da unidade neonatal com o apoio e o aval da equipe de saúde, que ele vá se fortalecendo ao longo do segmento ambulatorial desta criança. Muitas vezes nós temos a necessidade aí de uma intervenção com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, para poder ajudar nesse estímulo adequado. Por exemplo, um bebê que sai da unidade neonatal muitas vezes sai com vícios de postura que são assim derivados de posições que teve que ficar durante o período de internação, da assistência respiratória que foi prestada, ventilação mecânica e etc. Então nós precisamos muitas vezes melhorar o tônus, a postura desse bebê. O próprio pediatra, quando atende, já é capaz de fazer isso, orientando a família através de estratégias adequadas, de posturações adequadas desse bebê. E o fisioterapeuta também pode auxiliar especificamente quando há necessidade daquela intervenção mais pontual, mais regular, né? Que aí ele já começa a ter necessidade de um tratamento propriamente dito e a ser visto semanalmente, né? O fonoaudiólogo também pode ajudar muito com relação a problemas de mastigação e deglutição, que são disfagias que o bebê prematuro também pode apresentar, dificuldades, né, para se alimentar. E aí nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós precisamos nutri-lo adequadamente. Então, o estímulo adequado deve ser feito desde a unidade neonatal e continuar, né? E uma das coisas importantes para isso, além dessa questão toda do vínculo, de conversar com o bebê, de tirar vícios de postura, é a gente acompanhar os marcos do desenvolvimento do bebê, o que ele deveria estar fazendo para a idade que ele está, sempre pensando que ele nasceu antes do tempo, né? Então, para a gente, um bebê que nasceu, vamos supor, que nasceu de 32 semanas e nós calculamos a idade média do tempo certo, 40 semanas, ele nasceu 8 semanas antes, 2 meses antes. Então, quando a gente for avaliar todo o desenvolvimento dele, a gente vai avaliar se ele chegou para a gente com 6 meses, nós vamos pensar, ele nasceu 2 meses antes, 8 semanas antes. Então, eu vou pensar, o desenvolvimento está adequado para 4 meses? E aí a gente vai ver como é que estão os marcos do desenvolvimento, se ele para 4 meses ele já está rolando, ele não está rolando, qual é a qualidade do movimento que ele está, e orientar a mãe e o pai no que eles podem fazer. Uma das coisas, por exemplo, que a gente sempre fala bastante, vamos usar o chão, vamos usar um tapete de borracha e brincar com o bebê no chão, vamos ficar com esse bebê nessa postura de bruços, que a gente chama de postura prona, converse com seu bebê na frente dele, né? Exatamente para que ele não fique só no colo, só no berço. Claro que colo é bom, é um acalanto bom, mas não pode ser sempre, né? Tudo tem sua hora, tem o seu lugar, então para fazer esse estímulo de maneira adequada, né? Outra questão, quando a gente fala em estímulo adequado do bebê, é ver se a parte sensorial está toda normal, visão normal, audição normal, porque a visão é importantíssima, ela guia o desenvolvimento do bebê nos primeiros 6 meses de vida, né? E com relação à audição, nós temos que detectar qualquer alteração precocemente para poder intervir precocemente. Queiramos ou não, o bebê prematuro recebe mais atenção, inclusive dos pais, do que um bebê que veio a termo. Não será isto que faz com que no futuro os bebês prematuros tenham um comportamento diferenciado em relação aos outros? A minha opinião pessoal é que eu acho que isso provavelmente tem um fator decisivo, sim. E alguns trabalhos têm inclusive verificado isso. E não só um tratamento diferenciado pelos pais ou cuidadores primários, mas da equipe de saúde, né? Então é um tratamento, essa avaliação interdisciplinar, multiprofissional, que às vezes não é nem inter, é transdisciplinar. Às vezes você se vê pensando como um fisioterapeuta, se o seu fisioterapeuta da sua equipe, seu colega não está lá, você pensa já como se fosse ele para aquela situação ali pontual. Então esse tratamento que a equipe de saúde dispensa é um tratamento que normalmente um bebê nascido a termo, sem absolutamente intercorrência nenhuma, que tem alta com 48 horas de vida, né, da unidade hospitalar, ele não tem. Então, de fato, eu acho que existe esse viés, existe essa questão. Essas crianças, de maneira geral, elas são super bem cuidadas, elas são muito bem monitoradas, os pais estão atentos a qualquer tipo de alteração e eles já trazem as dúvidas para vocês, né? Para a equipe de saúde, eles trazem as dúvidas para nós.
E eles já assim, eles adquirem um know-how impressionante. Eles mesmos já começam a notar algumas coisas e eles mesmos até instintivamente já vão tentando corrigir, vão tentando fazer testes, e quando eles trazem pra gente, eles já falam: olha, eu notei que não está ouvindo bem do lado direito, mas do lado esquerdo ela ouve. Eu já percebi que quando eu coloco, então, quer dizer, essa capacidade da minúcia, do detalhe, eu acho que com certeza vai influenciar isso mesmo, né? E a gente observa isso nas questões comportamentais na idade adolescente e idade adulto jovem, né? De fato, é uma questão importante. Ou seja, a criança precisa de atenção, de acompanhamento, da equipe de saúde, da educação, ficar por perto, né? Independente se ela é prematura ou não, os estímulos positivos são fundamentais, né? Para desenvolver um comportamento saudável. Né? Eu costumo dizer assim, que nascer é sempre um risco. Todos nós, quando nascemos, estamos assim, atravessando um grande risco. O bebê prematuro é um bebê de mais alto risco. Mas o risco existe para todos nós, né? Nascer já é uma grande aventura, né? E assim, se desenvolver ao longo da existência, eu acho que é uma aventura maior ainda, né? Então eu acho que realmente a atenção que os pais podem dar, o estímulo adequado que os pais podem dar, a parceria que eles estabelecem com a equipe de saúde, nenhuma equipe de saúde, por melhor que seja, é milagrosa. Ela precisa da parceria dos pais, né? Isso aí é importantíssimo, né? Então eu acho que isso daí muda os resultados, isso é capaz de mudar os desfechos favoravelmente. Né? Encerramos aqui mais um Escola de Pais, agradecendo muito a presença da doutora Maura, que foi muito importante para os pais de crianças prematuras. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.